Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ariadne Machado, sou professora de redação e hoje a gente vai bater um papo sobre a proposta de intervenção. Muitos alunos estão se preparando para o Enem, se deparam com essa tarefa e ficam muito confusos, ficam com medo, porque esse nome realmente assusta, né? Elaborar uma proposta de intervenção para um problema demanda até um pouco de responsabilidade, tá? Então vamos hoje conversar sobre várias especificidades dessa proposta de intervenção e sobre o que essa banca avaliadora espera de vocês nessa prova. Primeiro ponto, que eu acho muito importante que vocês levem em conta, é o seguinte: a intenção dessa proposta de intervenção. Então, para isso, eu quero que vocês guardem um conceito que eu acho que tem tudo a ver com essa prova, tá? Principalmente com essa parte da proposta de intervenção. O Enem, como vocês bem sabem, eles sempre sugerem na prova de redação que vocês reflitam sobre um problema, certo? E sobre esse problema, vocês devem também elaborar uma proposta de intervenção. Mas nesse processo de reflexão, eu acho que essa parte mais linda da prova do Enem, que é a seguinte: eles colocam todo mundo que está ali fazendo a prova numa situação em que eles esperam um certo engajamento. Então vocês vão guardar esse termo, esse conceito, que eu acho muito importante para que vocês entendam o espírito da prova do Enem, tá? Engajamento. E o que quer dizer engajamento? Engajamento, pessoal, é participação. Então, se vocês têm ali na mão, né, uma prova com um tema sobre o qual vocês devem discorrer, né, devem criar um ponto de vista, devem selecionar argumentos para defender esse ponto de vista, o Enem também ele traz esse tema com uma intenção de que vocês, ao se engajarem, né, na reflexão sobre esse tema, no pensamento sobre esse tema, vocês também se sintam parte dele. Então, quanto mais engajados vocês estiverem no processo de reflexão sobre esse tema, sobre esse problema, e também quanto mais engajados vocês estiverem num pensamento de elaborar uma proposta de intervenção para que esse problema, né, se reduza ou seja diminuído, assim vocês estarão mais próximos da expectativa dessa banca que está avaliando vocês dentro do Enem, tudo bem? Então guardem bastante aí no coração esse termo, que vai ser muito importante para que vocês encarem essa prova, vistam assim esse papel de sou um cidadão ou uma cidadã engajada nesse momento e estou fazendo parte de um pensamento que é muito individual, claro, mas também social, tudo bem? E como passar para a prova de redação esse espírito de engajamento? Como mostrar que vocês estão engajados, né, na discussão de um problema e na tentativa de redução dessa problemática, tá? Então, há uma forma que eu acho que é muito importante que vocês levem para a redação de vocês, que é a seguinte: eu preciso pensar que essa ação interventiva aqui, né, que essa ação de intervenção, ela vai agir sobre um problema, né? E vocês estão discutindo lá no texto de vocês a realidade, a existência de um problema, correto? Então, eu vou pensar na intervenção conectada com esse problema. Não existe uma intervenção a ser feita sobre um problema que eu não citei na minha redação. Então, eu vou olhar de novo para a minha redação, vou ver todos os pontos ali problemáticos, né? E é sobre exatamente esse ponto problemático que eu discuti ali, sobre o qual eu discuti na minha redação, que eu vou pensar numa proposta interventiva, tá? E essa proposta, ela se compõe de alguns elementos, né? O primeiro deles é a ação. Então é bom que vocês se perguntem, né, o que poderá ser feito, o que pode ser feito, o que deve ser feito. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui, tá, para que ela oriente também vocês. O que deve ser feito, né, para diminuir esse problema, para reduzir esse problema. E vocês estão percebendo que eu estou usando aqui alguns verbos, né, reduzir, diminuir, e não estou usando solucionar e resolver? Eu sei que muitos tratam a proposta de intervenção como uma proposta de resolução, de solução. E eu acho que esses dois termos, eles pesam muito na hora da prova e deixam muitos estudantes que estão ali fazendo a redação do Enem com bastante ansiedade. Por quê?
Muitos chegam até mim e falam assim, mas professora, eu preciso resolver o problema, eu tenho 5, 6 linhas aqui e eu não consigo fazer com que esse problema deixe de existir em apenas 5 linhas. Eu consigo entender perfeitamente, porque vejam, olhem a profundidade do problema que o Enem traz nas suas provas. Em 2015 veio a problemática, a persistência da violência contra a mulher. É um problema estrutural brasileiro, um problema que a gente não consegue nem ver quando começa, né? De tão enraizado que ele está. Eu acho muito pesado para vocês que estão ali pensando numa proposta de intervenção, pensar numa solução para isso. Né? É carregar muita responsabilidade nas costas. Fala, meu Deus, mas eu tenho aqui um problema crônico, social, que faz parte, né, de uma estrutura que é muito difícil de ser quebrada e eu preciso resolver isso. Então, pessoal, tirem um pouco esse peso das costas, tá? Não pensem mais nessa ideia de solução, de resolução, mas de intervenção. Vocês vão só interferir nesse problema para que ele não seja tão acentuado, para que os índices não sejam tão altos, para que vocês consigam ali diminuir esse problema. Então, retirem essa ideia de que essa ação deve solucionar um problema, tá? Ela vai interferir num problema. E quando eu pensar nessa ação, ou seja, quando eu me fizer essa pergunta aqui, o que deve ser feito? Eu vou pensar numa ação que tem o seguinte caráter, tá? Eu preciso de uma ação que seja concretizável. Né? De novo, nós não vivemos no mundo ideal, vivemos no mundo real. Então eu preciso criar uma ação que seja possível de ser concretizada. Tudo bem? Eu preciso pensar em uma ação que não seja utópica. Tá? Eu preciso pensar em uma ação que seja inédita. E aí muitos também vêm me perguntar o seguinte, mas professora, eu preciso criar uma ação inédita? Eu não posso, por exemplo, me valer de uma ação que já exista, mas que não é totalmente eficiente e elaborar ali naquela proposta que já existe melhorias, né? Ou aprimoramentos para que de fato essa proposta seja eficiente, né? Ou seja, melhorar uma ação já existente. Tudo bem, isso é um caráter inédito dentro da proposta. Mas não tragam, por exemplo, para solucionar, né, ou essa ideia de resolução, né, uma ideia que já não funciona, né, porque ela já não solucionou o problema. Teve um ano muito interessante que o Enem trouxe o tema sobre os efeitos da lei seca. Né? Então, uma lei entrou em vigor, né, que proíbe que as pessoas que dirigem carro estejam embriagados enquanto dirigem. E a gente vê ali, ó, né, foi colocada em prática uma lei que não conseguiu, né, solucionar um problema, nem com a força da lei, nem com o vigor da lei. Então vejam, é muita carga de responsabilidade a esse termo de solução, ainda mais quando a gente pensa em uma solução que deva ser inédita. Né? Então vocês também podem elaborar aprimoramentos de uma proposta, de uma ação já existente. Tá legal. Então, pessoal, segundo elemento, tá, que é esperado pela banca avaliadora, é um agente que vai ser o responsável, né, pela concretização dessa ação. Então, vamos pensar nisso? Segundo elemento, agente. Tá? E vocês vão sempre pensar num agente de transformação, né? Porque esse agente aqui, ele vai ser responsável por interferir nessa realidade problemática. Tudo certo? E que pergunta eu posso fazer para orientar, então, a criação, né, dessa proposta de intervenção e, claro, né, a quem eu vou incumbir essa tarefa, né, a quem cabe essa tarefa. Então, eu vou me perguntar, quem deve executar a ação? E eu posso pensar, né, dependendo, claro, do tema que cai na minha mão, né, para fazer a prova, eu posso pensar em vários agentes possíveis. É claro que vocês vão escolher um, né, porque vocês estão pensando em uma ação. Isso também é importante, tá, pessoal? Há muitos que têm essa dúvida. Ah, professora, quantas propostas de intervenção eu devo criar?
O Enem ele pede uma proposta de intervenção, mas uma proposta que esteja completa. Então não vale muito vocês colocarem 2, 3, 4 propostas de intervenção, mas faltando elemento, né? Então é preferível que vocês façam uma proposta de intervenção que contenha todos esses elementos, tudo certo? Então vamos lá, segundo elemento, agente. Quem deve executar essa ação? Eu posso pensar aqui numa esfera mais individual, né? Ou seja, o cidadão pode fazer, a cidadã pode fazer. Ela será responsável por executar essa ação, né? Eu posso pensar também numa esfera mais social, né? Então, vamos colocar aqui, a sociedade pode fazer alguma coisa para interferir nessa ação problemática, tá? Eu posso pensar em instituições privadas, né? Instituição privada. Eu posso pensar no próprio governo, tá? E aqui eu vou fazer uma estrelinha, tá? Por que essa estrelinha? Porque muitos pensam que governo é uma massa assim, sem forma, né? Ah, o governo faz. Mas se eu trouxer para a minha prova conhecimentos do que de fato, né, quer dizer governo, ou do que significa governo, é claro que a minha proposta de intervenção terá mais valor, tá? Então, como assim, Ariadne? Eu preciso especificar qual esfera governamental que vai ser responsável por essa ação. Então, eu posso pensar aqui no governo municipal, tá? No governo estadual, posso pensar no governo federal e, claro, também, né, dentro de cada esfera governamental, há secretarias, há ministérios, né? Então eu preciso conhecer essas esferas. Tem uma série muito legal, que vocês procuram ali no Google, a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo, que são vídeos muito básicos que explicam de forma muito didática essa diferenciação entre as esferas governamentais, né? E já que a gente está falando sobre agente que vai executar uma ação, é muito importante entender quem, por exemplo, seria responsável por essa ação. Então, deem uma olhada nessa série de vídeos que vai assim, ampliar muito o repertório cultural de vocês também, até para poder entender, né, como é que se estrutura toda a gestão, né, do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Além desses possíveis agentes aqui, a gente poderia colocar outros, né? Por exemplo, escola, né? Escola, professores, etc. Podemos pensar em vários papéis sociais aqui, né? Em profissões, por exemplo, né? Psicólogos, professores, sociólogos, cientistas, enfim, né? Comunidade científica, comunidade médica. Então eu posso pensar também em outros papéis sociais aqui, tá, pessoal? É claro que essa lista aqui, ela não se esgota, né, nesses agentes. Tudo vai depender, claro, do tema e da problemática que será abordado no texto de vocês, tudo bem? Vamos para o terceiro elemento? Pessoal, então retomando, tá? Primeiro elemento, a ação, o que deve ser feito, certo? Para diminuir o problema, para reduzir esse problema, tudo certo? Segundo elemento, agente. Quem vai executar essa ação? O terceiro elemento será exatamente como essa ação vai ser executada. Então, nós vamos pensar o seguinte, tá? Terceiro elemento. A gente vai chamar aqui de meio e modo, tá? O que é o meio e o que é o modo? O meio, tá? A gente vai traduzir da seguinte maneira: de que meios eu vou me servir ali para que essa proposta seja de fato concretizada, tá? A partir de que modo? A partir de que meio, né? Então, por meio de quê? Por meio do quê? De que elementos? De que instrumentos? De que métodos? Como eu vou executar a minha proposta de intervenção? Então, para orientar vocês no momento da elaboração, pensem na seguinte pergunta: de que modo a ação deve ser executada? E eu vou traduzir também esse de que modo, tá? Esse de que modo pode ser
A partir de que elementos? A partir de que instrumentos? A partir de que métodos? De que meios? Entenderam? Então eu preciso aqui detalhar como essa proposta será executada. A proposta de ação está lá. Ah, é preciso fazer isso, tá? Mas de que maneira? Como ela vai ser construída? Então eu vou especificar aqui a forma de concretização dessa proposta de intervenção. Tudo certo? Então agora vocês vão precisar entender que todos esses elementos, eles fazem parte de uma ideia complexa, né? A ação, né? O que deve ser feito de maneira bem direta, bem objetiva, quem vai fazer e como será feita. Tudo certo? Quarto elemento agora. Bom, pessoal, o quarto elemento diz respeito ao efeito que se pretende com essa ação, tá? E essa ação ela vai ser concretizada para atingir qual finalidade? O que eu espero com essa ação? Tudo bem? Então vamos lá. Quarto elemento, efeito. Vamos pensar aqui também em finalidade. E eu vou fazer uma pergunta também para orientar, né, o meu pensamento, a minha reflexão nesse momento de elaboração da ação, tá? Então essa ação vai atingir que objetivo, né? Para que devo executar essa ação? Ou essa ação, ela pretende atingir que objetivos? Essa ação vai chegar a que lugar, né? Então aqui eu vou explicar ou exemplificar ou elucidar o que eu pretendo atingir com essa ação, né? Esse efeito. Essa ação terá qual consequência? Pessoal, todos esses elementos que eu estou aqui enumerando para vocês, né? Ó, ação, agente, meio e modo e finalidade, efeito, tá? Esses 4 elementos, eles não devem seguir essa ordem. Eu estou aqui fazendo uma enumeração, mas isso não quer dizer que vocês devam fazer nessa ordem. Vocês podem começar, por exemplo, com a finalidade, né? Lá no momento da elaboração. Então, para que esse efeito seja atingido, né, para que esse objetivo seja alcançado, né, que não sei qual que vocês pretendem com essa proposta que vocês vão criar, então eu posso iniciar minha proposta de intervenção com a finalidade, eu posso iniciar minha proposta de intervenção com um agente, né? Então cabe por exemplo, ao Ministério da Educação fazer o quê, né? De que modo? E para atingir qual finalidade? Então vejam, eles podem se compor de maneiras diferentes, como se fosse um quebra-cabeça. Mas no fim o resultado, né, todos eles vão gerar o mesmo resultado, que é uma proposta feita por alguém, né, com um método específico, com um meio específico, para atingir uma certa finalidade, né? E é claro que a finalidade ela vai se encontrar muito ali com a ideia da própria intervenção, né? Porque se eu estou aqui elaborando uma proposta, pensando em reduzir uma certa gravidade, né, um certo problema, então essa finalidade ela tem muito a ver com isso também. Agora a gente vai para o quinto elemento, que é o último esperado pela banca avaliadora. O quinto elemento, ele não é nenhuma surpresa, tá? Olha só como que ele é tratado pela banca avaliadora. O quinto elemento que será cobrado de vocês é um detalhamento. E o próprio nome, né, já sugere o que vocês devem fazer aqui nesse momento, né? Vocês devem detalhar algum dos outros 4 elementos. Então, só recapitulando aqui: a ação, certo? O agente, o meio e o modo, o efeito e a finalidade, né? Ou um ou outro. O detalhamento vai ser uma informação a mais sobre qualquer um desses elementos. Então, por exemplo, eu vou atrelar aqui à minha ação uma explicação ou uma justificativa dessa ação, tá? Então, é uma informação a mais que eu estou dando da minha ação. Ou, por exemplo, eu quero detalhar o meu agente. Então, eu vou lá trazer o meu agente de transformação, né? E aliado a ele, um outro agente, ou uma explicação desse agente, né? Eu posso fazer até, lembrando lá a gramática, né? Um aposto explicativo,
dando aqui alguma função para esse agente. Tá? Então eu posso detalhar a ação, posso detalhar o agente, posso detalhar o modo como vai ser executada essa ação, né? Eu vou dar informações a mais. Pode ser também uma exemplificação, posso trazer um exemplo aqui, né, de métodos. Eu posso detalhar esse método dando mais informações. Então, e por fim eu posso detalhar um efeito, né, ou a finalidade que se espera com essa ação. Né? Também trazendo aqui uma justificativa, trazendo uma exemplificação, uma explicação, né? Qualquer informação que vá tornar esse elemento mais elaborado. Né? Então vejam, pessoal, a proposta ela é formada por 4 elementos básicos e um desses elementos aqui será detalhado, né? Então, ao todo são 5 elementos, né? Mas um não é inédito, né? Não é original, ele é só um desdobramento de qualquer um dos outros 4. Tudo bem, gente? Ficou claro para vocês? Bom, pessoal, um último aspecto que eu considero muito importante em todo esse processo de elaboração de proposta de intervenção é o seguinte. Vocês até encontram na prova de redação do Enem a seguinte instrução: elabore proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E o que vem a ser isso? Né? É uma proposta de intervenção que leve em conta a dignidade do ser humano, né, a laicidade do Estado, que não venha pregar preconceitos ou desvalorização do próximo. Né? Então vocês devem levar em conta os direitos humanos na elaboração dessa proposta de intervenção. Caso contrário, todo esse processo aqui, né, pelo qual vocês passaram de elaborar uma intervenção, pensar no agente, no meio, no modo, na finalidade, tudo isso vai ser desconsiderado, porque o desrespeito ao direito humano leva a nota 0 nessa competência. Então tomem muito cuidado com isso. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo um link que vai levar a um outro momento em que nós vamos discutir os direitos humanos, quais são todos esses princípios norteadores. Então nesse outro vídeo eu vou me aprofundar mais nesse assunto, tudo bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Caso surja alguma dúvida, né, em relação à proposta de intervenção, a todo esse processo de pensamento, deixem aqui no vídeo, deixem no canal, a gente vai ter o maior prazer em responder. Boas linhas para vocês, boas práticas e um beijão. Tchau, tchau!